Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje, eu trouxe aí um tema que é pertinente tanto aos pais quanto às escolas barra professores. A gente vai falar de 3 ilusões que os pais têm quando eles colocam a criança na escola na fase de alfabetização. Então, são 3 ilusões em relação à alfabetização. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E eu gostaria de dizer que eu acabei fazendo esse vídeo porque a gente tem muitos pais que também adquirem nossos materiais, porque eles têm algumas dificuldades em relação à escola e ao modo como a escola lida com os filhos deles, né? Então, a gente vai começar a fazer alguns vídeos que são destinados tanto a pais quanto a professores, para poder tirar essas dúvidas que acabam aparecendo aí nessa relação tão importante e pertinente à aprendizagem das nossas crianças. Aproveita nesse momento, se inscreve no canal, curta o vídeo e aproveita também para compartilhar com outras pessoas que você acha que vão se beneficiar, inclusive se você acha que os pais dos seus alunos, né, se você for professor, devem assistir esse vídeo, é legal mandar pelo grupo de WhatsApp aí que você tem com eles, que vai tirar 3 ilusões, assim, vai arrancar, né? 3 ilusões é quase como você arrancar o band-aid, como dizem, né? 3 ilusões que acontecem aí em relação à alfabetização. Ele vai ser um vídeo tanto para pais quanto para professores, porque os pais, para contribuir para o bom desenvolvimento do filho, precisam saber diferenciar a expectativa de realidade. Quando a gente coloca o filho na escola, a gente tem muitas expectativas em relação à escola e nem sempre elas acontecem. Mas aí a gente tem alguns pais que não sabem lidar com isso, e eles fazem o quê? Eles ficam mudando a criança de escola. Isso só vai prejudicar a criança, gente. O mínimo para uma criança ficar numa instituição escolar é 3 anos, para não prejudicar a aprendizagem. A menos que seja um problema muito grave, uma aprendizagem muito ruim, eu, enquanto profissional aí da neuroeducação, sugiro que não fique menos do que 3 anos numa mesma escola. Isso porque você precisa criar uma rota de aprendizagem. E essas rotas, elas levam em torno desse tempo para poder acontecer. Os resultados não são imediatos, porque a alfabetização e a educação são processos, né? Então, é importante se atentar ao tempo. Em relação aos professores, para um bom trabalho profissional é preciso. Só um minutinho que tá com o controlador do meu vídeo, ficou bem na frente aqui. Para um bom trabalho profissional, é preciso deixar claro aos pais o que devem esperar da escola. Então, se o pai tem essa expectativa que é diferente da realidade, o que vai acontecer? É porque a escola não fez um bom trabalho. Então, se o pai esperava X e a escola entregou Y, é porque a comunicação da escola não foi clara. Então, é importante a escola saber quais são as ilusões que os pais têm, as expectativas, para poder trabalhar psicologicamente com isso, para que lá no campo acadêmico a criança não sofra com essa intervenção, como eu vou falar, para não ficar ruim, com essa intervenção dos pais, porque às vezes os pais não gostam da escola, eles começam a falar, ah, é porque essa escola é muito ruim, ah, é porque essa escola é não sei o quê, ah, é porque eu vou te tirar dessa escola. Então a criança nem tem motivação para ir para a escola, né? Então é importante que algumas coisas sejam guardadas para si ou comentadas somente com o colega, sem a criança ouvir, né? Porque daí você já está colaborando para ela não gostar da escola. E trabalhar com essa questão de expectativa e realidade é essencial. Vamos às ilusões, gente. A primeira ilusão é que a escola vai cuidar de toda a alfabetização. Não vai, tá? Não se iluda porque ela não vai. Como que eu sei que ela não vai? Porque eu tenho aí mais de 20 anos de sala de aula. Dentro desses mais de 20 anos, eu tenho o papel de coordenador e de diretor junto. E também sou mãe, né, de um adolescente de 15 anos, então eu já sei tudo que a escola vai fazer e não vai, tá? Infelizmente, a gente não tem profissionais assim tão bem preparados, às vezes, no primeiro ano. A gente tem, sim, professores muito bons,
mas é uma parcela muito pequena, então vai acabar sendo uma loteria seu filho no primeiro ano. Muitas vezes a escolha do primeiro ano tem escolas, gente, para vocês terem uma ideia, geralmente na pública, alguns diretores, geralmente é o diretor que escolhe, né? Então, alguns diretores acabam escolhendo aquele professor que ele acha que tem menos conhecimentos no primeiro ano, porque ele acha que os professores seguintes vão consertar a criança, mas não vão. Porque nesse período de alfabetização, que é aí dos 5 até os 8 anos no máximo, máximo que eu digo, com 7 já deveria estar completo, tá? De 5 a 8 anos é o período que a criança mais facilmente se alfabetiza. Se eu coloco um professor ruim nesse período, né, ruim assim entre aspas, né, aquele professor que não tem conhecimento de alfabetização, eu vou fazer com que a criança não transforme o cérebro da forma como ela deve. E eu vou falar um pouquinho de cérebro para vocês, não só porque eu estou dentro da neuroeducação, como também eu sou a autora do único livro do Brasil que fala sobre a alfabetização de dentro para fora, ou seja, como que ela acontece dentro do cérebro. Então, que é o neurogênese da alfabetização, né? Essa, quando o cérebro está em alfabetização, ele tem que fazer uma transformação, é como se fosse um recabeamento, uma reciclagem. Mais reciclagem do que recabeamento, mas também acontece esse recabeamento. E daí, se o profissional não sabe dar os estímulos na escola que precisam para essa alfabetização, a criança vai formar uma estrutura. Imagina um barraquinho no meio de uma lagoa. É isso que vai formar, porque não tem a estrutura do solo, não tem a estrutura de materiais, mas está ali um negócio acontecendo. Então, é isso que vai acontecer no cérebro da criança. Eu tenho até histórias aí do Arthur, mesmo, né? Vou contar uma para vocês para ficar bem contextualizado. Quando ele tinha 5 anos, ele estava no pré, né? Antes do primeiro ano, ali, aquela sala antes do primeiro ano. E o que aconteceu? Ele estava quase lendo. O que eu fiz, enquanto mãe e profissional da educação? Eu dei uma acelerada, né, com esse negócio de leitura, incentivei a leitura em casa, de diversas formas aí, em julho, e esse menino começou a ler, em julho, tá? Na época, a sala de aula dele tinha 8 alunos. 8, tá? A professora dele, gente, com 8 alunos, percebeu que ele estava lendo no final de setembro. O menino já lia desde julho. Ele já lia gibi, já lia frases na rua, já lia rótulo de alimento. Em fim de setembro, ela saiu toda feliz para me entregar a criança e falou que agora ele estava lendo. Fazia 2 meses que o menino lia e ele estava numa sala de 8 alunos. Então vejam que a professora ela não estava dando a atenção que deveria para essa criança, né? Então isso é uma coisa preocupante, para não falar outras coisas, né? E o que que acontece? Por que que a professora acabou chegando nesse ponto? A gente tem um grande vilão hoje na escola, que já foi o herói, que é o livro didático. O jeito que o livro didático é feito atualmente, ele não colabora para uma boa aprendizagem, porque ele é feito a muitas mãos e muitas vezes ele não segue uma linha de pensamento que deveria, sem contar outros fatores. Então, no caso, o que que acontece? Como é uma escola particular, né? A professora tem que dar atenção ao livro, porque a gente tem aqueles pais chatos que ficam reclamando de cada linha que não é dada. Então, a professora acaba tendo uma preocupação maior com o livro, que a escola cobra dar o livro. Ela não cobra o aluno está bem, ela cobra o livro já foi dado, porque o pai paga esse livro, então eles ficam preocupados com as reclamações. E daí o professor acaba dando mais, às vezes, né, mais atenção ao livro do que à turma dele. Então vai acontecer isso aí. Por isso que nem toda a alfabetização não acontece inteira na sala de aula. O pai precisa estar cobrando se o profissional é bom, então você já vai sentir isso na primeira reunião de pais. E ele também precisa cobrar da escola quais são as qualificações desse profissional, por que que ele está ali no primeiro ano? Né? Então, isso é papel dos pais também, porque a escola, gente, ela está preocupada com problemas aí sociopolíticos, econômicos, tá?
Então, a pública vai ter alguns problemas e a particular outros. E na pública também tem livro didático, viu? Tem o livro que o governo compra e a escola cobra do professor dar aquilo de cabo a rabo. Então, é mais importante dar aula para o livro do que para o aluno. Por isso que não é feita toda a alfabetização em sala de aula e por outros fatores também. Esse daí de formação na alfabetização é um deles que eu falei lá no comecinho, né? Segunda ilusão. Alguns pais acham que para alfabetizar é só ensinar sílabas para as crianças. Não é, gente. Sílaba é memorização, tá? Então, muitas pessoas foram alfabetizadas com o método silábico, entre aspas, tá? Porque a cartilha Caminho Suave, ela não é só o método silábico, ela engloba outros métodos também. Mas como o método silábico ele é de memorização, a pessoa acaba achando que foi ele que alfabetizou ela. E daí essa pessoa ela quer a mesma experiência para a criança, porque é o que ela me lembra de sala de aula. Não acontece dessa forma, tá? Lá na cartilha, o que dava certo não era o sistema de sílabas memorizadas. O que dava certo era porque no começo da cartilha a gente tinha o ensino da base de alfabetização, que era aquele negócio de maior, menor, grande, pequeno, perto, longe. Então, a gente tem aí o repertório de alfabetização, que a criança precisa saber lateralidade, precisa saber posição, análise e síntese, que são itens desse repertório. E a cartilha Caminho Suave dava isso, tá? Antes de começar esse negócio da sílaba. E as pessoas não lembram porque a sílaba ela é uma memória de mais longo prazo, porque faz ficar repetindo igual papagaio, né? Veja, um papagaio aprende a falar, porque criança não pode, né? Ficar aprendendo a falar por repetir. E, além disso, ela dava um segundo item, que é a letra cursiva. Então, o que dava certo na cartilha não era aquela memorização de sílabas. Comumente tem a impressão errada. O que dava certo na cartilha era oferecer o repertório de alfabetização, que é essa parte inicial sem as sílabas, e ensinar também junto a letra cursiva. Então, esses dois itens davam super certo em relação aí à alfabetização. Era eles que formavam os gatilhos cerebrais que são necessários para a alfabetização, não as sílabas. E daí a pessoa tem a falsa impressão que a sílaba vai ensinar. Daí o pai faz o quê, gente? Vai lá na livraria, ou se não, entra em algum site, e compra uma cartilha Caminho Suave. Porque o pai acha que a escola não está dando conta. Muitas vezes ela não dá conta mesmo, mas o caminho não é comprar uma Caminho Suave. E eu também tenho uma história própria sobre isso. O Arthur tinha um coleguinha que o pai comprou a cartilha Caminho Suave porque ele achou que a escola estava demorando para alfabetizar o filho dele. Também, pelo relato aí que eu dei da professora do Arthur, vocês têm uma ideia do que é o resto, né? Porque teve criança ali que ainda estava no terceiro ano mal alfabetizada. E ele contou todo feliz no aniversário que ele tinha alfabetizado o filho, ele e a mulher, né? Com a cartilha Caminho Suave, não falei nada. Tempos depois eu fui na escola porque eles chamavam os pais para fazer algumas ações de vez em quando. Para falar sobre o emprego, para dar alguma sobre a profissão que tem, né? Para dar algum tipo de oficina. Então eu fui dar uma oficina e me deparei com esse menino tempos depois, assim, tipo, um ano depois. E daí eu notei que a criança realmente ela lia, mas ela lia por soquinhos. Então ela lia: o macaco foi a feira, sabe? E daí quando você perguntava o que o menino tinha lido, ele não sabia. Ele não entendia o que era para fazer no enunciado, sozinho. Então vejam como ser um papagaio de sílabas prejudicou essa criança, ele não ajudou. Porque primeiro que ele falou que a escola não estava ensinando para o filho. E daí o filho, então, deletou a questão da escola, né? Ah, não vou mais prestar atenção na aula. Segundo, ele ensinou o menino a ser um papagaio de sílaba. Então, o que ele virou foi um papagaio de sílaba, né? E terceiro, que a escola não se atentou a esse fato. Então, ele não pegou aquele pai pela mão e falou: Olha, pai, eu vou explicar como que é meu trabalho, porque não tinha trabalho. O trabalho deles é o livro didático. A gente trabalha com X, Y e Z. Seu filho ainda não alfabetizou por causa de A, B e C. Então, assim, faltou essa explicação para o pai para dar segurança para ele.
sabe? Talvez mesmo com o livro didático, se a escola tivesse pegado na mão e falado, olha, seu filho está com, antes de acontecer, né, o problema, seu filho está um pouco mais lento para aprender, a gente notou X, Y, Z, eu preciso que o senhor tenha paciência, se quiser ajudar em casa, faça isso, aquilo, outro. Não faltou essa orientação. Então, procurem, enquanto pais, gente, não interferir antes de falar com a escola, tá? Então, primeiro fala com a escola, sente a segurança da escola, vê se o professor é capacitado, para depois você investigar como que você vai fazer isso, né? E tente evitar essa questão do silabário, porque é um caminho curto para um problema longo, né? Então, você encurta o caminho, mas você torna o problema mais longo, porque você deixa ele mais profundo. Ele dá a falsa impressão de alfabetização, tá? A terceira ilusão é que seu filho vai ter as mesmas experiências que você na escola. Não vai, gente. Uma vez eu tive uma criança que no dia da árvore, a mãe mandou a criança para a escola. Na hora que elas foram embora, a mãe veio buscar a criança na sala, né, como ela sempre fazia, desceu e subiu, porque eu estava no segundo andar da escola, né? E ela vociferou, assim, ela estava muito brava comigo, porque eu não tinha dado o trabalhinho de dia da árvore para a filha dela. Bom, no município que eu trabalho, que é São Bernardo do Campo, na época, tinha uma ordem expressa para não trabalhar a data comemorativa em sala de aula. Então, eu não trabalhava a data comemorativa, tá? Mas a mãe, enquanto criança, ela gostava muito da data do Dia da Árvore, porque eles plantavam mudinha na escola, então criava toda aquela experiência afetiva com a criança. E daí a mãe queria que a criança vivenciasse aquilo. Gente, não vai vivenciar por uma série de motivos. Ou política da escola, ou porque o professor ele tem outras experiências de criança também e da formação dele, então ele não vai dar aquele conteúdo para a criança. Não vai acontecer várias coisas, porque a gente está em outra época, com outro pensamento e com outros profissionais, tá? E a escola continua ruim. Então, muitas vezes você acha que foi bom na sua época, mas não foi. Foi uma coisa que te marcou, mas não marcou seu colega. Pode ser o trauma do seu colega. Então, às vezes, uma criança que, sei lá, ela vai para a escola porque ela gosta muito da aula de matemática. Daí, bem na aula de matemática, a professora vai dar esse negócio da árvore que ela nem curte muito a natureza. A criança vai ficar traumatizada. Vai falar, aquele negócio chato do dia da árvore. Então, nem sempre a sua experiência é o do outro, né? Não criem a ilusão de que o que você fez na escola vai acontecer com seu filho, porque não vai. Estimule ele a ter experiências próprias, porque essa sangria desatada de que a criança viva o que você viveu. Não, ele tem que viver a vida dele, né? Vamos ser realistas aí. Não é nem questão de expectativa, é uma questão de afetividade extrema aí, né? Com o que você vivenciou. Não, você tem que cortar o seu cordão umbilical do que você vivenciou. Não é porque você estudou naquela escola que era excelente na sua época, que ela vai ser excelente nessa época também. Às vezes a escola era ótima nos anos 80, 90 e virou uma porcaria agora com o tempo, que não é o mesmo gestor que está lá. Já mudou de gestor, gente, dos anos 80, 90, 2000 para 2023, mudou a pessoa que comanda, mudaram os professores, não vai ser a mesma coisa, né? Então, quanto antes você se livrar dessa ideia de que o seu filho vai vivenciar as mesmas coisas que você na escola, mais benéfica vai ser a escola para ele e mais fácil ele vai se alfabetizar, porque ele não vai ficar preso a um passado que não é dele, né? Então é super importante que você tenha essa ideia aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser dicas sobre alfabetização, a gente tem um espaço seguro aqui no Grupo Polidório, que é o Fada Alfabeta. A Fada Alfabeta é uma iniciativa aí do grupo que traz conteúdos que são realmente relevantes para a alfabetização em uma forma mais lúdica. Então, se você for professor, escola ou pai, vale a pena começar a seguir os conteúdos da Fada Alfabeta no YouTube. E no Instagram, a gente também tem Facebook, tá? A Fada, gente, ela vai contribuir de uma forma, assim, inigualável. A gente tem relatos aí, até crianças que querem falar com a Fada,
que elas entram, o professor entra em contato, sabe? A gente tem crianças até com deficiência que elas ficam muito apegadas aos personagens, então vale a pena explorar um pouquinho do universo da fada. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, é, eu vou deixar o link do YouTube da fada para você ver lá as músicas que tem, as parlendas, as dicas de alfabetização. Eu vou deixar o Instagram da fada para você dar uma olhadinha também nas dicas que tem sobre essa fase tão importante na vida da criança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Sporidório, mesmo porque agora você já se inscreveu, né? Já deu tempo aí do vídeo, já está inscrito, já ativou notificação, já está perito aí na questão de educação do seu filho ou do seu aluno. Até a próxima e boa aula para todos.